Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Oliveira e hoje, terça-feira, às 14 horas e 50 minutos, eu vou falar um pouquinho agora sobre a escola sabatina, o grande conflito. Hoje, terça-feira, 21 de maio de 2024, às 14 horas e 50 minutos, eu vou começar uma leitura e vou acompanhar essa leitura, todos os versículos que pede para ler na Bíblia. Hoje eu estou com essa Bíblia aqui, ó. Bíblia corrigida e revisada, fiel ao texto grego. Nem sei se apareceu, estava tampando aqui. Enfim, é da. Acho que é trinitariana. Trinitarian Bible Society, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Eu ainda não entendi de onde veio esse texto original, se não existe original, mas tá bom. Essa é a Septuaginta, segundo eles, né? Então vamos lá. Você que tem a escola sabatina, eu vou ler e depois eu vou buscar nos versículos bíblicos. Vamos ler? Deixa eu acender a luz. Esqueci de acender a luz. Não morder meu pé não, hein? Para. Aí, ó. Tá comendo tênis, tá mordendo. Você para. Para que você tá mordendo muito meu pé. Para. Vamos lá? Vamos começar a leitura? Vamos lá. A lição é a número 8, que está escrito Luz no Santuário. A lição começa no dia 18, sábado, e termina na sexta-feira, dia 24. A página 56, ela está alicerçada no texto do livro Grande Conflito, tá? A página 57, ela está alicerçada em Daniel 7, tá? Mas vamos lá. Vamos começar a leitura. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus, capítulo 8, 1 e 2. Isso aqui é o próprio versículo, mas vocês querem abrir? Hebreus,
capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos lá? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Criador fundou, e não o homem. Leituras que você pode se programar para ler num único dia ou durante a semana. Êxodo 25:8, Êxodo 9:40, Hebreus 8, de 1 ao 6, Levíticos 16, 21, 29 e 34, Levítico 23, 26 ao 32, Hebreus 9, versículo 23 ao 28, Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 10, Mateus 25, versículo 1 ao 13 e Apocalipse 11, 19. Eu estou olhando para lá porque o cachorro está fazendo uma miséria, viu? Eu já não sei mais o que eu faço, estou ficando doido com esse cachorro. Vamos lá. Sábado, dia 18, está escrito assim. Está escrito assim. Depois do desapontamento do dia 22 de outubro de 1844, esse desapontamento do dia 22 de outubro de 1844 foi quando uma galera lá nos Estados Unidos entenderam que o Salvador ele iria voltar. E a galera toda estava lá, o pessoal da Testemunha de Jeová, o pessoal da Wesleyana, o pessoal da Presbiteriana, o pessoal da Batista, o pessoal da Adventista. A galera estava lá, porque os estudos que envolvia a volta, o retorno e o fim das profecias estava marcado para esse dia, a volta do Salvador, 22 de outubro de 1944. E foi ali que houve o despertamento que ele não iria voltar, ele ia só sair do santo para ir para o Santíssimo. Depois vocês procurem na história para vocês entenderem, tá bom? Eu dei só uma pincelada aqui. Alguns mileritas compreenderam que a profecia dos 2.300 dias não tinha a ver com a volta, como foi entendida, mas com a obra de Cristo no santuário, descrita no livro de Hebreus. A purificação do santuário no céu era o cumprimento da purificação simbólica do santuário terrestre. É ensinado em Levítico para entender melhor essa importante verdade. Observe o paralelo entre Daniel 7 e 8. Daniel 7, Babilônia. Daniel 8, Babilônia. Daniel 7, Medo-Persa. Daniel 8, Medo-Persa. Daniel 7, Grécia. Daniel 8, Grécia. Daniel 7, Roma. Daniel 8, Roma. Daniel 7, juízo no céu. Daniel 8, purificação do santuário. Tá dando para ver? Eu acho que tá dando, né? Se não tá embaçado, tá dando. Eita, vai acabar com o troço ali. Esses paralelos ajudam a mostrar a verdadeira natureza da purificação do santuário, que é o juízo investigativo pré-advento. Na lição desta semana, estudaremos a verdade bíblica vital ao ministério de Cristo no santuário celestial. Esta lição se baseia no capítulo 22 a 24 e 28 do livro Grande Conflito. Eu não tenho esse livro aqui, não. Mas é só você pesquisar aí no Google que você vai ver. E se você entrar lá na Adventista, eles mandam gratuito para sua casa, tá? Escola Bíblica, não sei o que, Novo Tempo, Escola Bíblica.
Aí você entra lá, faz um cadastro lá, põe seu endereço, faz tudo, eles mandam gratuito para sua casa o livro Grande Conflito, tá? Ou você pode procurar qualquer igreja adventista perto da sua casa, que eles também vão ter o livro lá para te dar gratuitamente, tá bom? Livro, enfim, estudo bíblico, vai lá que eles te dão, gratuitamente. Domingo, 19 de maio. Leia Êxodo, capítulo 25, 8, 9, 40. Êxodo 25. Vamos lá? Êxodo 25. 8, 9 e 40. Vamos lá. Versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Lá, chinelo. Ai, tô ficando doido com esse cachorro. Hebreus 8, 1, 6. Vamos voltar lá para Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 1 ao 6. Ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Criador fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés devidamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto o mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Vamos lá. Ao se debruçarem sobre a Escritura, depois de outubro de 1844, os primeiros crentes adventistas entenderam que há dois santuários mencionados na Bíblia: o que Moisés construiu e originou no céu. O termo santuário, como é usado na Bíblia, refere-se, em primeiro lugar, ao tabernáculo construído por Moisés, como modelo ou tipo das coisas celestiais. E, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte do Salvador, o ritual típico perdeu sua importância. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança, visto que a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nesta era. O santuário ao qual ela se refere é a da nova aliança. Vamos lá em Daniel capítulo 8, versículo 14? Vamos ler. Se está aqui, vamos ler. Eu não fico esperando eu explicar alguma coisa que eu não vou explicar não, tá? Estou só lendo. E como eu estou lendo em cima de um estudo, depois eu vou emitir
8:14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E em 1844, já por muitos séculos, não havia santuário na terra. Por isso, a profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. O Grande Conflito, página 353. O santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta do Salvador na cruz do Calvário. Por meio da morte do Salvador, estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício do Salvador em nosso favor e confessamos nossos pecados. 1 João 1:9. Vamos lá em 1 João, no 9. Primeiro João 1:9. Vamos lá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deixa eu só falar uma coisa, que isso aqui é bastante simples. Esse dia eu estava falando com algumas pessoas sobre a questão do perdão, do perdoar. Não adianta nada eu ficar de joelho pedindo que o Criador perdoe os pecados que eu cometo. Não é meus pecados. Porque uma coisa eu ensino às pessoas, o pecado não é teu. O pecado é de Satanás. Você comete o pecado, mas o pecado não é teu. O pecado já foi pago na cruz. Então, para de ficar falando o meu pecado. Porque o pecado não é seu. Você cometeu, você fez o erro. Então, você está declarando, eu fiz. Eu fiz, não é meu, eu fiz. Eu fiz por consciência, eu fiz sem consciência, mas eu fiz. Então, assim, não é seu o pecado. O pecado não é seu. Além de ter sido já pago na cruz, você está se despedindo, porque você está reconhecendo que você errou e está clamando e pedindo perdão e ainda prometendo que não vai mais querer fazer. Isso é o que você faz ao Criador. Mas se você comete erro contra alguém, você tem que saber pedir perdão a essa pessoa. E não adianta. Eu peço ao Criador, que é fácil, pedir perdão. Ah, Pai, ah, Senhor, ah, Jesus, ah, Salvador, perdoa o pecado que eu tenha cometido. Aí você vai. Então, o que acontece? O ato de pedir perdão está muito mais direcionado à pessoa que você errou do que ao Criador. Temos que entender isso, tá? O perdão ser qualificado e restaurado. Continuando aqui no estudo. O santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta que o Salvador, na cruz do Calvário, João, eu acho que isso aqui é o Evangelho de João 1:29. Aqui não está Jó, está só J-O, então não sei se é Evangelho, se é Jó. Vamos lá, João 1:29, vamos lá. João 1:29. No dia seguinte, João viu ao Salvador que vinha para ele e disse:
Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Por meio da morte do Salvador, estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício do Salvador em nosso favor e confessamos o pecado. 1 João 1,9. O Salvador não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, é também um sacerdote que vive para nós. O Salvador pode salvar totalmente os que por ele se aproximam do Criador, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam ao Criador, vivendo somente para interceder por eles, ou por eles. Ele remove a culpa e nos salva do poder do pecado. Romanos 8 e 2 Coríntios. Romanos, capítulo 8 e depois 2 Coríntios. Vamos lá, Romanos. Romanos e depois Coríntios. Romanos 8, do 1 ao 14. 8, 1 ao 14. Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Não 1 ao 14, não. 1 ao 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Salvador, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, o Criador enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se alguém falar para você que a lei caiu, lê isso aí de novo. Você vai entender que a lei não caiu não, tá? 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Criador. O ministério do Salvador, do santuário do céu, é por nós, como resultamos da sua intercessão. O domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. No Salvador, somos livres da condenação e do controle do pecado. Apegados ao Salvador, temos a certeza da salvação. Esta está domingo, dia 19. Está falando sobre o santuário celestial. Agora vamos para a segunda-feira.
Segunda-feira, aqui está dando como dia 20 de maio. Essa página está alicerçada no livro de Daniel 8, tá? Aqui é a página 58. Tá assim a pergunta. No Santo dos Santos. Leia Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. Depois 29 e 34. Depois Levítico 23, do 22 ao 32. Depois você leia Hebreus, capítulo 9, versículo 23 ao 28. Aí vem assim a pergunta. Por que o dia da expiação era tão importante no país chamado Yahudim ou Canaã? Vocês sabem que eu não gosto de falar esse nome pagão Israel. Mas, enfim, vamos lá. É o que está escrito aqui, né? Os sacerdotes ministravam todos os dias do ano, mas no dia da expiação, Yom Kippur, os olhos de todos se voltavam para o santuário. Os capítulos 16 e 23 de Levítico dão instruções para esse dia. Todas as atividades regulares cessavam e todos jejuavam enquanto o sumo sacerdote entrava na presença do Criador. No lugar santíssimo, em favor do povo, todos faziam um exame de consciência e buscavam ao Criador em confissão. Deixa eu só te falar, Yom Kippur, Y-O-M-K-I-P-U-R. Y-O-M-K-I-P-U-R. Yom Kippur. Na verdade, Yom Kippur é o ano novo que eles comemoram. Se eu não estiver enganado, eles comemoram em outubro. Se eu não estiver enganado. Depois vocês procuram no Google aí. Se eu não estiver enganado, é em outubro. Escreve aqui embaixo se é outubro mesmo, tá? Então, o que acontece? Nessa passagem do ano antigo para o ano novo, eles comemoravam o Yom Kippur. Sendo que tem um porém. Essa festa, tradicionalmente, ela marca o vínculo de ano, aniversário. Diferente da Páscoa, diferente do Êxodo. Na verdade, Páscoa, Êxodo e ceia é para ser fomentado no mesmo dia. No mesmo dia. É uma questão contínua, perpétua. Depois, eu lembrando, eu vou procurar na Bíblia e vou deixar o versículo escrito aqui no vídeo. Que é perpétua, que é uma celebração perpétua, contínua, né? A Bíblia, se não me engano, fala contínua, mas contínua na Bíblia significa perpétuo, para sempre. Então, essa festa de Yom Kippur, na verdade, ela tinha que ser comemorada não em outubro, mas sim na calamidade do Êxodo. Porque, tradicionalmente, a primavera deles lá é o nosso inverno aqui. E a nossa primavera aqui é o outono deles lá. Que é verão, outono, inverno, primavera, verão. Então, quando eles estão na primavera lá, estamos no inverno aqui. Quando eles estão no verão lá, estamos na primavera aqui. Então,
porque a consciência não é de 6 meses, a consciência é de 3 meses. Existe uma matemática aí que eu não sei fazer não, mas existe uma diferença. Então, o que acontece? Para você entender. Se eu fosse me guiar pelo solstício de verão, quando acontece da primavera para o verão, o solstício de verão, que é o dia mais longo, teria que prevalecer uma diferenciação. Eu estou gravando com o celular, toda hora toca. Então, esse Yom Kippur, na verdade, eles tinham que fazer o ano novo pela saída, pela vida nova que eles tiveram da saída do Egito. Agora, por que eles fizeram essa separação, não sei. Mas voltando aqui, porque historicamente eu ainda não consegui achar nada que eu pudesse entender o porquê que o ano novo deles é em outubro, se a saída do Êxodo, se a Páscoa, se a morte e ressurreição do Salvador é em abril. Eu não entendi. Qual é a diferença? Ainda tem a festa dos pães ázimos, ainda tem algumas outras festas. Enfim. E esse Yom Kippur, quando eu estudo sobre o Yom Kippur, eu entendo muito mais que o Salvador foi crucificado no Yom Kippur do que em abril, em Êxodo. Tá? Por causa da festa de fim de semana, da semana, que na quarta-feira tinha a demanda dos cordeiros, enfim. Que se você contar 3 noites e 3 dias, não bate no sábado, se ele for morto e enterrado na sexta-feira. Enfim, há umas questões lógicas que seria muito mais no Yom Kippur, por causa até da quarta-feira, do que em qualquer outra coisa. Mas para alguns historiadores e religiosos, quando você fala que tem algo que pode estar sendo ensinado errado, cria-se um fervoroso muito grande, porque o religioso ele não aceita de maneira nenhuma nada que você venha falar que a Bíblia pode estar sendo ensinada de forma errada. O religioso, ele fielmente ele acredita no sistema. Ele não acredita na Bíblia, ele acredita no sistema. Porque quando você pega a Bíblia e fala assim, ó, o nome Paulo é um nome pagão, é um xingamento. Você cria um inimigo. Quando você fala, ó, Jesus é um nome pagão, é um xingamento, você cria um inimigo também. Ó, vamos estudar quais das festas o Salvador poderia ter sido realmente morto e ressuscitado? Aí quando você olha lá a Páscoa, quando você olha lá o Yom Kippur, quando você olha lá o Êxodo, quando você olha lá as festas dos pães ázimos, quando você olha lá a festa das tendas, quando você começa a estudar as festas e você vê, opa, calma aí. Mas qual seria o motivo de ele ter sido morto aqui se a história cai aqui, em Yom Kippur? Yom Kippur. Aí você cria de novo inimigos. Porque o religioso ele não aceita, não importa se ele é adventista, não importa se ele é testemunho de Jeová. Rapaz, quanta mensagem que eu estou recebendo. Tudo na hora do estudo que eu estou dando uma pequena explicação. Caraca, mas voltando. Porque o religioso, ele não aceita. Eu falei caraca, tá? Não foi caramba, nem qualquer outra coisa. Foi caraca, sujeira. Então, quando aprendemos certas coisas, e você começa a entender que o religioso ele é o próprio Satanás, que além de não aceitar certas regras, ele ainda combate fielmente, você começa a ficar olhando e falando assim, mas por quê? Por que se todos nós estamos a favor de Cristo? Por quê? Por quê?
Por que que aquela pessoa não entende que o negócio está em latim, que o nome não tem nada a ver com aramaico, não tem nada a ver com hebraico, não tem nada a ver com árabe? É um nome que vem da língua latina, latim. São apelidos que botaram na época para humilhar, xingar, diminuir o seguidor de Cristo. Então, qual seria o sentido da pessoa fielmente se doer e combater? Porque a raiz católica sabemos que existe. Tem a maçonaria por trás, tem os macumbeiros, tem os feiticeiros que ficam dentro da igreja, disseminando fofoca, disseminando briga, disseminando contenda, separações. Então, isso tudo existe. Tem os falsos mestres, tem aqueles homens e aquelas mulheres que se dizem pastores, não são nem pastores da própria casa. E assim vai. Mas eu vou voltar a ler aqui. Isso aí, que eu acabei de falar agora, volta depois e escuta de novo o que eu falei. Yom Kippur. Aí tá aqui, ó. Qualquer um que não se humilhasse no dia da expiação era eliminado do povo, isto é, não faria mais parte do povo escolhido. Levítico capítulo 23. Vamos lá em Levítico. O que foi, Miguel? Tá inquieto? Quem tá passando mal sou eu, pô. Eu tô passando mal aqui, que tô só pela misericórdia. Levítico, capítulo 23, vamos lá? Tá rasgando tudo, hein? Capítulo 23, vamos lá. Capítulo 23, versículo 27. Vamos ler. Levítico, capítulo 23, versículo 27. Mas, aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecer a oferta queimada ao Senhor. Tá vendo? Por isso que eu falo para você sobre Yom Kippur, que o Salvador, ele muito mais deve ter sido morto e ressuscitado no Yom Kippur do que em qualquer outra festa. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação para fazer expiação por vossos parentes, vosso Criador. Por toda a alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo, e pela vossa geração em todas as vossas habitações. Por isso que eu estou falando para você que está muito mais direcionada ao Yom Kippur, a crucificação de Cristo, do que em si em abril. Páscoa, né? Páscoa não, que esse nome é pagão. Esse nome é ridículo, é horrível. Êxodo. Festa do Êxodo. Festa da saída do povo. Da libertação. Porque a festa do Êxodo é uma festa de libertação. É quando você deixou de ser escravo. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Então você comemora o Êxodo. O Êxodo, tá bom? E não a fertilidade. E não a dona primavera, tá bom? São coisas que eu luto para que as pessoas venham entender e mudar o linguajar, mas ninguém quer. As pessoas têm preguiça. Vamos lá. Eu troquei de óculos aqui porque eu estou muito legal, não estou com dor de cabeça. E esse aqui eu comprei no camelô. Esse aqui me custou R$600. Ele até funciona, mas esse aqui é um pouquinho mais forte, ameniza um pouquinho a dor de cabeça, mas a dor de cabeça não é por causa da vista, não é porque eu estou legal mesmo. Aborrecimentos.
No dia da expiação, aí você vem aqui onde está escrito Levítico. Ah, não, você não tem, desculpa. Mas se você também quiser ir na igreja adventista e pedir esse estudo bíblico aqui, tu pode notar que esse estudo bíblico aqui é da igreja adventista. Tá vendo aqui o símbolo da igreja adventista? Tu pode pedir, tá? Eu não sei se eles vão te dar, porque demora um mês para chegar pelo correio, mas tu pode pedir. Tu pode pedir que pelo menos você vai ter o grande conflito, se você pedir lá na igreja adventista, eles te dão, ou pelo site da Adventista, chega na sua casa gratuitamente. Isso aqui você paga R$ 15,90. Tá? Aí fica a deixa aí. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode para o santuário e depois aspergia no propiciatório. Aplicava o sangue nos chifres do altar do ouro e do altar do bronze, purificando o santuário. Depois de fazer expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava os pecados. Então o animal era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. Levítico capítulo 16. Levítico 16. 20 e 22. Levítico capítulo 26, versículo 20 ao 22. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. No deserto. O sangue era transferido para o santuário nos cultos diários, mostrando o registro do pecado. Jeremias 17:1. Jeremias 17:1. Caramba, hein? Não acaba não. Não acaba não. Jeremias 17. Vamos lá. Eu não quero Ezequiel, eu quero Jeremias. Jeremias 17, versículo 1. Jeremias, capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Eita, mensagem pesada que eu estou lendo aqui, mas enfim, vamos lá. E o fato que o Criador se responsabilizava pelo destino final dele. No dia da expiação, o pecado era transferido para fora do santuário e colocado sobre o bode Azazel. Coitado do nome Azazel. Representando o inimigo e revelando sua responsabilidade pelo pecado. Esse bode era levado para o deserto, de modo que no fim do dia o Criador tinha o santuário e o povo purificado. No santuário celestial, o Salvador ministrou por nós no lugar santo, desde 1844, no fim dos 2.300 dias, ministro do santuário. Venceremos no juízo por causa do Salvador, nosso substituto. O Salvador foi condenado para que fôssemos justificados por sua justiça, no qual não tínhamos parte. Isso é a Ellen falando em Desejar de Todas as Nações. Como resultado dessa justiça, acredita a nós, afligimos nossas almas, o que é um afastamento do pecado. Isso significa que nos incomodamos
com o mal e que não o justificamos, nem nos apegamos a pecados acariciados, mas que crescemos na graça e vivemos na santidade. Nessa segunda-feira, que eu acabei de ler, chegamos em um entendimento sobre a investigação do juízo. E terça-feira, dia 21 de maio, está escrito assim, 21 de maio de 2024, Daniel 9, tá? Essa página aqui, a 59, ela está alicerçada na página da Bíblia, do livro de Daniel, capítulo 9, tá bom? Aí aqui vai. O juízo chegou. Aí aqui está a pergunta. Qual é a semelhança entre Daniel 7, 9, 10 e Apocalipse 14, 6 e 7? Qual é a semelhança? Vamos ler Daniel capítulo 7? Então vamos lá em Daniel capítulo 7. E está escrito assim no capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a púrpura lã. A pura lã. E seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Agora vamos para Apocalipse 14. Capítulo 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei ao Criador e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu. Aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber o vinho. E assim é dito: o juízo é um tema preeminente na Bíblia. O Criador há de trazer o juízo. Vem cá, vem. Tá. Você tá perturbando, hein? Fica aqui um pouquinho, fica. Para de perturbar. Fica quietinho. O juízo é um tema preeminente na Bíblia. O Criador há de trazer o juízo. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, Eclesiastes 12, 14. Qual é o versículo? Eclesiastes 12, 14. Vamos lá? Eclesiastes 12, 14. Eclesiastes 12, 14. Vai amar. Eclesiastes 12, 14.
Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Porque o Criador há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você vai parar? Você está perturbando muito. Vou botar você de novo no chão. Você para, hein? Você para. O Salvador chamou a atenção de seus ouvintes para o juízo futuro, quando as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Mateus 12, 36. Vamos lá em Mateus 12, 36. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Paulo escreveu: o Criador trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgue antes do tempo, até que o Criador venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá do Criador o louvor. João ouviu o anjo dizendo: é chegada a hora em que ele vai julgar. Apocalipse 14, 7. Isso aí eu já li. Aí vem aqui a outra pergunta. Capítulo 14, 7. Vamos abrir 14, 7. Apocalipse. Eu tinha lido lá, mas vamos ler de novo. Eu prometi para mim mesmo, por isso que eu estou indo lá. 14, 7. Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz: temei ao Criador e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E assim vem a outra pergunta. Leia Apocalipse 22, 10 ao 12. Quando o Salvador voltar, qual será o destino de toda a humanidade? Que declaração foi feita a João? Vamos lá? O último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10. Vamos lá? Vamos ler. Ih, ó, soltou da Bíblia. A Bíblia está velhinha. Fico até com medo de mexer nela. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto. Ainda quem é sujo, seja sujo. E quem é sujo, seja sujo. Ainda é quem é justo, seja justificado. Ainda é quem é santo, seja santificado. Ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Salvação sem obra não existe. Salvação sem obediência não existe. Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes disso, para mostrar o resultado das escolhas de cada um quando ele vier. Quando Cristo retornar, não haverá segunda chance. Todo ser humano teve informações suficientes para tomar sua decisão definitiva e irrevogável, a favor ou contra Cristo. Outra pergunta. Leia em Mateus 25.
por que o Salvador se relaciona de forma tão diferente com esses dois grupos de crentes? Dois grupos de crentes. Eles têm que escrever assim para a pessoa entender, né? Mas falar que naquele tempo existia grupos de crente é brincadeira. Mateus 25, vamos lá, gente. Vamos lá. Capítulo 25, 1 ao 13. Vamos ler. Então, o reino dos céus será... Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Vamos ler. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que os falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que se estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em relação a essa parábola das virgens, eu já até conversei com algumas pessoas falando o seguinte. Primeiro, se o óleo dessas virgens acabou, era só elas permanecerem ali na claridade das outras. Isso é, se o óleo representa a oração, elas ficam ali orando junto com as outras. Se representa o Espírito Santo, fica ali pegando a unção do Espírito Santo da outra. Eu tenho que falar assim porque o religioso ele quer acreditar em coisas supérfluas, mas na verdade o que aconteceu ali foi uma coisa simples. Por que fala que uma é prudente e depois fala que a outra não é prudente? Porque o homem e a mulher prudente, ele se prepara. Ele está sempre olhando à frente, falando assim, caramba, se eu for ali naquele local, R$1 não vai dar, então eu vou levar 50. Pô, mas será que R$50 vai dar? Então eu vou levar 100. Porque a pessoa prudente, ela sempre imagina a situação. Ele nunca vai para um local porque os outros estão indo. Ele nunca vai ali no meio daquela roda de pessoas conversando por interesse de curioso. Porque a pessoa prudente, ela entende o que faz. Eu sou um profissional que põe um parafuso na parede, né? Tá aqui, ó, põe 4. Né? Então, se você fala assim, Oliveira, eu estou aqui na minha casa aqui, querendo botar um quadro, tem como você vir aqui? Você acha que eu vou na sua casa sem uma furadeira, sem uma ferramenta para apertar parafuso, sem uma bucha? Eu tenho que ser prevenido. Eu não vou naquela de, eu vou chegar lá, ele vai ter, eu vou chegar lá, ele ou ela vai ter que ir no material de construção comprar. Não. Eu já vou prevenido com tudo. Para quando chegar lá, eu fazer o que tem que ser feito e cobrar. Pela mão de obra, pelo material, pelas ferramentas. Cobrar. Claro, é diferente. Ó, eu vou
fazer um negócio grande aqui, você vem aqui ver o que tem que se comprar de material, o que tem que fazer. Aí eu vou só para falar. Mas, se a pessoa já está falando assim, vem cá, que tem um negocinho para fazer aqui e vamos fazer agora, eu já vou prevenido. E a parábola das virgens, ele está falando sobre o homem e a mulher prevenido, prudentes, que não se envolve em fofoca, que não se envolve em confusão, que não fica escutando conversas alheias. Mas, se elas ficassem ali com a lamparina apagada, pegando um pouquinho da luz das outras, ele poderia até falar que elas eram prudentes por não ter luz. Mas elas estariam ali pela determinação. E na hora da determinação ele iria falar, mas eu não saio para lugar nenhum procurar óleo porque eu preferi te esperar. E o noivo ia falar o quê? Que ela estava errada. Porque, na verdade, quando saiu para procurar o óleo, na verdade, elas foram no desespero. E a única coisa que elas não fizeram foi consultar quem? Ao Pai Celestial. Com toda certeza, ali ficou aquela confusão de todo mundo falando um monte de coisa e ninguém parou para pensar um minuto. Mas vocês têm luz, posso ficar aqui perto de vocês? Porque se o problema aqui é luz para ele me ver, eu aqui do seu lado aqui ele vai me ver. Porque a sua luz vai me brilhar. Isso se chama determinação, isso se chama obediência. Era para elas estarem ali, esperando o noivo, com luz ou sem luz. Porque se o noivo chegasse, ela só ia falar, mas vem cá, eu estou te esperando. Você que é minha luz. Eu estou aqui, eu fui convidada. Eu não saí daqui, mesmo na escuridão, eu estou aqui. E acabou. Para de achar que essa parábola das virgens é Espírito Santo, é isso, é aquilo. Não. Ali se chama obediência. Porque se você é uma pessoa obediente e se você é uma pessoa precavida, você sempre vai estar na ordenança do Criador. Isso é, mesmo faltando azeite, mesmo faltando água, mesmo faltando comida, mesmo faltando saúde, a sua determinação que vai te conduzir à salvação ou à perdição. E a determinação delas botaram ela para a perdição, porque elas não pararam um minuto para orar. Se elas ajoelhassem ali e orassem, clamassem, mas elas preferiram pedir esmola. Não conseguindo a esmola, entraram tudo em contento e todas elas foram. Por isso que ele fala sobre prudência. O homem e a mulher que antes de fazer algo, se prepara. E a preparação é espiritual. Primeiro você tem que estudar, por isso que você está estudando. Depois que você aprende a teoria, você vai aprender na prática. Depois que aprendeu na prática, você vai começar a orar. Por quê? Porque não adianta você ser teórico ou ser praticante se seu espiritual não está bom. A parábola das virgens, eu sempre falei a mesma coisa. O problema delas ali não foi porque o azeite acabou. O problema delas ali é que elas foram embora, não esperaram. Porque se elas esperassem e perdessem a oportunidade, elas poderiam indagar o seguinte: eu fui obediente, você mandou ficar aqui, com luz ou sem luz. Eu estou aqui te esperando, no escuro, pagando preço. Então, se você não é capaz de me reconhecer, então você é um falso, é um farsante. É negócio. É negócio. Agora, como é que ele vai olhar e ver que elas são obedientes se na hora que ele chegou não tinha ninguém lá? Eu fui procurar óleo. Opa, mas eu mandei vocês procurarem óleo? Eu mandei vocês ficarem aqui. Com ou sem azeite, eu não mandei ninguém. Das 10, se cada uma ali acendesse o pavio para a luz dessa iluminar as outras, elas teriam 300 mil horas a mais de luz. Mas todas acenderam a luz no mesmo momento. Por quê? Porque todas ali estavam eufóricas. Todas ali estavam na necessidade de querer apresentar alguma coisa. Falta de inteligência. Mas enfim, vamos continuar lendo. Quando a obra da investigação se encerrar, depois de examinarmos e decidirmos os casos dos que em todos os séculos professaram,
ser seguidores do Salvador, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça. Eu não gosto de falar esse nome graça não, porque todo mundo sabe que graça, glória, são tudo deuses, né? Deusas pagãs. Fechando-se a porta da misericórdia, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, viu? As que estavam preparadas, isso é, obedientes, as obedientes foram. As insensatas, isso é, em vez de elas pararem, ficarem em oração, que uma fosse, ó, vai lá, toma aqui meu dinheiro, vai lá. O cara chegando aqui, a gente fala que você foi lá atrás de óleo, de azeite. A gente compra seu marido também. Porque ali só mostrou uma questão de mesquinho. Eu não posso falar que o azeite representa o Espírito Santo porque elas pediram ajuda. Se é Espírito Santo, as 100 azeites pediram ajuda espiritual. E quem estava com o Espírito Santo não ajudou espiritualmente. Por isso que eu não acredito que o que religião fala, porque a religião fala que esse Espírito Santo não é. Se você tem o Espírito Santo, a outra pessoa te pede ajuda espiritual, tu vai dar ajuda espiritual. Até a volta dele você vai dar ajuda espiritual. Agora, se é uma questão financeira, comercial, elas não deram porque elas sabiam que ia acabar. E acabando, elas teriam que sair dali. E a obediência delas foram simples. Não vamos sair daqui por nada. O problema é teu. O meu julgo aqui não é se eu vou te ajudar ou não. O meu julgo aqui é se eu vou estar aqui ou não quando ele chegar. Então, se elas estivessem ali na aba da luz delas, deixa eu ficar aqui atrás de você, aqui, ó, quando ele aparecer, eu fico aqui do seu lado, para ele me ver aqui, bem no escurinho aqui, mas ele vai ver que eu estou aqui. Luz é luz. Luz é luz. Vocês estão escutando esse barulho? Porque, enfim, luz é luz. Então, quando alguém vem falar coisas das 10 vídeos, eu fico só olhando e falando assim, não é isso, não é isso, não é isso. Isso é o que a religião ensina, mas biblicamente falando não é isso. Biblicamente falando está falando de obediência. Obediência. Elas foram com azeite, foram com a lamparina, mas a imprudência delas foi ter saído ali, não foi ter acabado o azeite. Até porque se as 10 tivessem pensado em unidade, cada uma ia falar assim, cada uma acende um pavio por vez. A gente não sabe que horas que o cara vai vir. E quando estiver quase acabando, apaga, a outra acende. Quando estiver quase acabando, apaga, a outra acende. Quando estiver quase acabando, apaga, a outra acende. E assim vai. Acabou. Porque segundo a história aí, se essas 5, a primeira, tivesse a que estava lá com óleo extra, tivesse acendido o pavio, todas as outras, junto com essa, entraria. Todas as outras. Porque a Bíblia fala que as 5 que ficaram tinham óleo extra. Né? Tinha um óleo extra. A primeira, antes de acabar o óleo, ele iria chegar. Quando ele tivesse ali batendo as portas para fechar, era só todas as outras acenderem, ele ia ver todas ali com candeeiro aceso, com a lamparina, e pronto. Então ali houve uma desunião, ali nenhuma ajudou, ninguém ajudou ninguém. As que ficaram sem óleo não quiseram ali se sobrepor, ser subjugados para ficar ali na abinha ali da luz quase escura ali perto das outras que tinha luz. Por quê? Porque não houve nada ali que pudesse falar que ali são pessoas coerentes, retas, humanas, que uma ajuda a outra, pensantes. Então, quando alguém fala para mim que aquilo ali é Espírito Santo, eu fico só olhando assim e falando assim, tá brincando, né? Então, o Espírito Santo é egoísta, o Espírito Santo não ajuda o próximo, o Espírito Santo não está nem aí se a outra vai se perder. Isso é Espírito Santo. Isso é para você ver como que a pessoa está caduca, como a pessoa está maluca. Acreditar que essa palavra das 10 vistas tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo. Isso é loucura religiosa.
se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram, como ele, para as bodas, e fechou-se a porta. Essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Como eu acabei de falar aqui, eu não acredito que essas 5 elas estavam preparadas e as outras não. Até porque as que são chamadas de imprudentes aqui não fizeram nada de errado. Elas têm o conhecimento, elas sabiam o local e hora que o Salvador viria, só que por algum momento Satanás entrou ali com fofoca, dissolução, disse-me-disse, conversas travadas, desorientadas, e no fim, essas 5, por acreditarem que poderiam ser salvas, porque elas fizeram isso acreditando que poderiam ser salvas, né? Esse marido é guloso, né? Não eram 2 virgens, eram 10. Então, assim, para terminar aqui, eu vou terminar na terça-feira, dia 21, tá? Hoje é terça, né? Então, assim, o que acontece? A maior dádiva que podemos ter na nossa vida é a busca contínua do Espírito Santo e o afastamento das pessoas que não têm o Espírito Santo. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas sempre vão pôr a religião em primeiro lugar. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas inconscientemente, elas sempre vão te dar lição de moral segundo o que a religião ensina. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas sempre vão olhar para você e menosprezar você, não pelo que você tem a dar a elas, mas sim o que elas não têm a dar a ninguém. Então é muito mais fácil calar a boca e se afastar de você do que olhar para você e tentar te mostrar onde está o erro. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não se importa se você vai estar com fome ou se você vai estar com sede. A pessoa do Espírito Santo, ela se importa com o que ela pode ganhar. Por isso que você vê tantas aberrações nas igrejas. E eu volto a falar isso para você. Placa religiosa é para religioso. Eu vou na igreja evangélica porque eu tenho que estar dentro do que a Bíblia fala. Eu tenho que permanecer um corpo corrupto. Eu só não posso ser a célula doente desse corpo corrupto. Tem que ser a célula sadia. Porque para eu ser o templo do Espírito Santo, eu tenho que permanecer num corpo. E para eu permanecer num corpo, eu tenho que estar dentro da igreja evangélica. E por que não da católica? Porque a católica, eu não posso chamar aquilo nem de templo do Criador, porque aquilo ali eles adoram mortos, adoram imagem, propagam feitiçaria, enfim, faz culto para amor, enfim. A igreja católica é uma coisa horrível. E o católico, ele é tão religioso que ele não consegue enxergar que a igreja católica é o avesso da Bíblia. O católico, ele não consegue enxergar isso. Ele é muito religioso. O católico está preso a dogmas religiosos horríveis. E os evangélicos, por sua vez, também. Os adventistas, os testemunhos de Jeová. Não importa qual seja a religião. Sempre vai ter um dogma para aprisionar a pessoa e a pessoa crê que aquilo é verdade. Quando você fala da prostituta e suas filhas, nenhuma igreja evangélica quer ser filha da prostituta. Então, se você chega na Assembleia de Deus, eu vou falar que eles não são. Se você chega na Adventista, Testemunho de Jeová, na Wesleyana, na Deus e Amor, na Universal, na Batista, eles vão falar que eles não são filhas da prostituta. Mas o Apocalipse fala que é a prostituta e suas filhas. Isso é, qualquer religião que tem a Bíblia como base é a filha da prostituta. Não importa qual que seja.
Testemunho de Jeová, Adventista, igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, a própria presbiteriana existe a imagem de Maria dentro dela. Porque a maçonaria, de alguma forma, ela entra nessas religiões e faz você erradamente honrar a Cristo. Porque, na verdade, uma religião que adora Trindade, uma religião que adora 3 em 1, 1 em 3, que não ensina os seus membros que Jesus é nome pagão, que Deus é nome pagão, que João, Paulo, Maria, José, ou qualquer outra porcaria de nome que está aqui dentro da Bíblia, são nomes inventados por Roma como forma de maldição ou xingamento. Então, a religião que não ensina isso, ela está muito mais preocupada em ter membros para o dinheiro circular ali dentro do que qualquer outra coisa. Então, quando você ir na igreja que você quer ir, lembre-se disso. Seja participante do corpo, mas não seja uma célula doente, igual o restante do corpo. Todas as vezes que deixarem você falar, denuncie o pecado que está acontecendo ali dentro. Ensine a lei, pratique a lei. Seja a pessoa diferente na religião que você está indo, não porque você quer se mostrar, mas sim porque você sabe que você está seguindo a Bíblia corretamente. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Vivemos num mundo entregue a Satanás. Então eu vou para o grupo Yeshua. Vai chegar lá, você vai encontrar corrupção da mesma forma. Tu vai encontrar pessoas lá, pilantras. Porque você vive em meio de pessoas pilantras. Em todas as religiões existem pessoas sérias. Todas as religiões mesmo. Quando eu falo religiões, não é placa religiosa não, é religião. Buda, Hare Krishna, evangélico, católico, muçulmano. Mas para cada uma pessoa séria dentro dessas religiões, existem 1000 pilantras, canalhas. Não importa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é gordão, se é magrinho. Para cada uma pessoa honesta que está ali séria, pagando preço, tem para mais de 1000 pilantras. E o pior de tudo, são essas pessoas, pilantras, que sobressaem, que as pessoas batem palma. Geralmente as pessoas sérias são as que estão jogadas para o escanteio. Geralmente, não são todas. Mas enfim, vamos lá. Meu nome é Oliveira, eu te peço obrigado por mais uma vez ver o vídeo e eu espero que você seja abençoado, você e sua família. Vamos orar? Vamos lá então. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like, tá bom? Faça comentários aqui embaixo. Vamos lá, vamos orar. Amado Pai, obrigado por mais uma vez me deixar pregar a tua mensagem e por mais uma vez eu te peço que perdoe todos os pecados que eu tenha cometido e também te peço pelo meu filho Gabriel, meu filho Miguel, minha filha Clara, minha filha Priscila, minha filha Gabriela, aonde todos estiverem agora. Fortaleça eles, fortaleça elas com o teu Espírito Santo, abençoando cada um deles e delas. Também te ofereço a vida de cada neto e neta minha. Também te peço, Pai, por esse homem, por essa mulher que está vendo esse vídeo. Abençoe cada um deles. Põe anjos a guerrear e vencer o mal. É o que eu te peço também, Salvador. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, sejam abençoados. Gente, tá nevando. Helena.